Bom, então a gente volta aqui para a segunda parte da nossa aula, por baixo do seu programa. E a questão aqui que vai ser tratada nessa sessão é a seguinte: como é que o computador, que é uma máquina que só entende ou só executa instruções muito simples, consegue executar códigos escritos em linguagem de alto nível, como C, ou Fortran, Python, seja lá o que for. Então vamos lá, né? Vamos tentar entender aí como é que as coisas acontecem, como é que a gente vai de uma linguagem de alto nível para a linguagem que o hardware de fato entende, que é uma linguagem muito simples. Então as aplicações que a gente escreve muitas vezes são formadas por milhões de linhas de código, ou milhares, né? Não vamos exagerar, por milhares de linhas de código, e muitas vezes a gente ainda utiliza códigos de terceiros na forma de bibliotecas. A gente faz lá um include stdio e depois coloca lá no nosso código printf e alguma coisa que a gente quer que seja impresso na tela. A gente não escreveu o código do printf. Foi uma outra pessoa que foi lá e escreveu o que tem que acontecer para que o printf execute. Ele recebe lá parâmetros e gera uma saída, no caso, na tela do computador. Faz uma impressão lá na tela. Então, a gente, ao escrever código, muitas vezes a gente não só escreve as nossas aplicações, como também a gente usa códigos de outras aplicações ou de outras bibliotecas que outras pessoas escreveram, também em linguagens de alto nível. Então, a gente tem, no final das contas, uma quantidade muito grande de linhas de código escritas em linguagem de alto nível e, por outro lado, um hardware que só consegue executar instruções extremamente simples, do tipo mova um conteúdo de uma posição da memória para um registrador. Depois some esse conteúdo desse registrador com o conteúdo de um outro registrador. Pegue o resultado e mova para o banco de registradores, ou mova para um endereço de memória. Então, são operações extremamente simples. Então, aqui a gente tem um gap muito grande entre instruções escritas numa linguagem de alto nível, que a gente vai chamar, né, de software, ou da camada aí das aplicações, e um outro elemento que é o hardware, que só entende coisas muito simples. Então a gente tem, de alguma maneira, que fazer com que esse hardware compreenda aquelas instruções que são escritas em linguagem de alto nível. Isso é feito através de um mecanismo de tradução. A gente vai, de alguma forma, usar uma camada de software, que a gente vai chamar software de sistema, que seria uma camada aqui intermediária, que vai traduzir as instruções que são escritas numa linguagem de alto nível em instruções suficientemente simples para que o hardware entenda. Então, essa camada aqui, que é chamada de software de sistema, é responsável por traduzir coisas que nós desenvolvemos nas nossas aplicações em coisas que o hardware, ou em instruções que o hardware consegue executar. Então, é feito aqui um mecanismo de tradução. O hardware, ele compreende só essas instruções muito simples, e as instruções em alto nível muitas vezes têm que ser traduzidas em dezenas ou centenas de instruções simples para que o hardware consiga executar exatamente aquilo que nós queremos. Então, esse mecanismo de tradução aqui não é do tipo 1 para 1. Cada instrução complexa vira uma simples. Pelo contrário, né? Cada instrução complexa vira muitas e muitas instruções simples. Então, o que a gente vê aqui no final das contas é que a gente tem uma série de camadas, né, onde uma camada mais externa está relacionada a algo que é de mais alto nível, mais complexo, e as camadas mais internas
à medida que a gente vai chegando para as camadas mais internas, a gente vai chegando num nível de abstração menor, e a gente vai se aproximando mais do que de fato o hardware consegue compreender, né? Então, a mágica toda, no final das contas, é feita por essa camada aí de software do sistema que vai fazer a transformação entre algo que é complexo em algo que é simples. Compõe essa camada de software de sistema, basicamente, o sistema operacional, né, que é basicamente responsável por fornecer uma interface entre as aplicações que os usuários escrevem e o hardware, e vai também oferecer uma série de funcionalidades, uma série de serviços para que essas aplicações possam acessar ou utilizar parte do hardware. Então, o sistema operacional ele gerencia alguns recursos do hardware, dando acesso a esses recursos por meio, né, de serviços que são oferecidos para as aplicações. E os compiladores, né, que também compõem essa camada, que vão ser os responsáveis, né, quer dizer, tem uma função aí primordial, fundamental, que é justamente traduzir uma aplicação escrita em uma linguagem de alto nível em algo que o hardware consiga executar, em instruções que o hardware consiga compreender e executar. Bom, o sistema operacional ele vai ser foco de uma disciplina específica aí do curso, né, para estudar especificamente como é que o hardware faz essa interface entre o programa do usuário e o hardware, como é que os serviços são disponibilizados. Esses serviços são basicamente manipular operações de entrada e saída para que você possa ler de um disco ou escrever em um pendrive, um determinado arquivo. Como é que você gerencia os recursos da máquina, como, por exemplo, a memória, o armazenamento, e permitir também o controle do processador propriamente dito, do computador propriamente dito, para que você coloque uma aplicação para executar num determinado momento, tire outra em outro momento e por aí vai. Então, esse software especial que é o sistema operacional vai ser foco de uma outra disciplina específica que vocês vão estudar aí ao longo do curso. Mas toda hora aqui, como existe uma interface entre o hardware e o software, no caso aqui o hardware e o sistema operacional, né, dentro dessa camada aí de software do sistema, então como tem essa interface aqui, em vários momentos ao longo do curso a gente vai mencionar o sistema operacional. A mesma coisa para os compiladores. Os compiladores têm a gente também tem uma disciplina específica para estudar o funcionamento dos compiladores, que realizam essa tradução das aplicações de alto nível em instruções simples que o hardware consegue executar. Isso aí é um processo complexo por conta das linguagens de alto nível serem muito sofisticadas e por conta também da simplicidade das instruções que o hardware entende. Então, fazer essa ponte não é algo trivial, como vocês vão ter o prazer, né, de pessoalmente desenvolver e verificar quando vocês estiverem fazendo essa disciplina de compiladores. Bom, mas a comunicação entre as máquinas e as aplicações, né, ela vai ser feita então por esse processo de tradução, né, dos compiladores. Então você vai pegar uma linguagem de alto nível e vai traduzir em algo mais simples que o hardware consiga entender, e vai ser gerenciado, né, quer dizer, os recursos, né, uma vez que uma aplicação está em execução, os recursos que ela usa, se ela vai executar em um determinado momento ou não, vai ser gerenciado pelo sistema operacional. Então, nós, assim como vamos falar do sistema operacional em algum momento, em outros momentos a gente vai fazer menção aí a compiladores, apesar da gente não estudar compiladores. Mas, como eu ia dizendo, a comunicação, né, essas execuções dessas instruções que são convertidas
né, da linguagem de alto nível em linguagem mais simples ou linguagem de máquina, em última instância se dá através do envio de sinais elétricos. Quer dizer, os comandos que o sistema operacional envia, ou as instruções que a gente quer executar lá, que o compilador chegou a uma instrução muito simples, elas de fato elas são executadas através de sinais elétricos, que é o que o hardware de fato entende. É você ligar ou desligar alguma corrente em uma determinada posição. Quer dizer, na verdade não existe o ligar e desligar, né? A gente geralmente trabalha com dois níveis de corrente, corrente alta ou corrente baixa, que equivale ao nosso 0 ou 1, ou ligado e desligado. Então, nos computadores, a gente usa aquele esquema que eu falei do Boole, né, daquele matemático inglês, né, de trabalhar com apenas duas letras ou apenas dois dígitos. Então, o nosso alfabeto, entre aspas, que a gente vai estudar aqui ao longo do curso, ele se resume a duas letras que vão simbolizar justamente esse envio de sinais elétricos para o computador. Quando eu quero enviar um sinal alto, uma corrente alta, ou um ligado, vou simbolizar com o valor 1. Quando eu quero mandar um comando que tem que ser entendido como um sinal baixo, ou como desligado, eu vou simbolizar esse comando com valor 0 numa determinada posição lá. Então, apesar da gente só ter no nosso alfabeto duas únicas letras, o ligado e o desligado, ou 0 ou 1, corrente alta ou corrente baixa, isso não vai limitar o que os computadores podem fazer. Assim como na nossa linguagem natural, o fato da gente ter só... Eu sempre me perco por conta dessas reformas aí que acontecem, mas sei lá, 23 letras, não vai limitar o que a gente consegue comunicar com essas 23 letras. E da mesma forma, né, ter duas letras nesse alfabeto não vai, de maneira alguma, limitar o que os computadores podem fazer. Bom, o conjunto de sinais que a gente está mandando, instruções que a gente está mandando, de valores altos e baixos, ou ligados e desligados, ou zeros e uns, vão ser aglutinados no que a gente chama de palavra, né? E essa palavra vai variar em tamanho de arquitetura para arquitetura. Tem palavras que vão ter 32 comandos ou 32 elementos, né? 32 valores zeros e uns, e outras vão ser de 64, outras vão ser de 8, outras vão ser de 16. Né? Cada arquitetura vai ter a sua palavra de um determinado tamanho. Mas o ponto é que esses valores zeros e uns é que vão compor o que a gente chama de linguagem de máquina, né? Que são esses números na base 2 ou valores aí em binário. Então, cada letra dessa palavra, cada valor dessa palavra é o que a gente chama de bit, né? Dígito binário ou bit. Bit vem lá da abreviação de binary digit. Então, B do início e o IT do final. Bom, os primeiros programadores, como eu falei na aula passada, eles se comunicavam com os computadores através, né, de números binários, ligando e desligando determinados interruptores. Então, você tinha lá um conjunto grande de interruptores, você deixava ou não passar uma corrente alta, uma corrente baixa, dependendo daquilo que você quisesse comunicar como instrução para o seu computador. Naturalmente que isso aí era muito maçante, muito propenso a erros, né? Depois, quando você deixou de ter um esquema mais analógico de ligar e desligar botões, você passou a representar as instruções através do envio de valores zeros e uns para o computador, nessas palavras para o computador. Então, em termos de programação, você não precisava mais ligar e desligar interruptores. Mas na prática era isso que você está fazendo ao escrever zeros e uns, né, dizendo, olha, esse cara aqui tem que estar ligado, esse aqui tem que estar desligado. Escrever códigos assim, né, sequências de zeros e uns,
continua sendo algo muito maçante, né, equivale a ficar ligando e desligando interruptores, e continua sendo muito propenso a erros. Porque, de repente, você se confunde aqui a posição e, ao invés de ligar esse cara aqui, você acabou ligando esse. Né? Você, depois de algumas horas olhando para a tela do computador, esses zeros e uns começam a se embaralhar, a se misturar, e você começa a se confundir. Imagine, então, né, nos primeiros computadores lá que tinha aqueles monitores que você podia escolher entre o verde ou o laranja fosforescente. Né? Você tinha duas cores, ou verde ou laranja, as duas igualmente irritantes para o olho depois de algum tempo, com um pixel que praticamente você via o pixel, né? Com a imagem com aquela qualidade ótima. Então, depois de um tempo aqui olhando para zeros e uns, certamente você vai errar. Então, o que as pessoas pensaram? Olha, a gente pode fazer o seguinte, ao invés de escrever sequências de zeros e uns, a gente pode simbolizar isso aqui pelo comando que a gente está querendo passar para o computador. Então, uma sequência de zeros e uns lá, ligando ou desligando chaves, ou o análogo de escrever esse monte de zeros e uns aqui, pode ser entendido como um comando de soma, por exemplo. Então, ao invés de colocar essa sequência de zeros e uns, a gente pode usar uma notação simbólica que represente essa sequência de zeros e uns. Então, aí surge o chamado montador, né? Um programa que vai traduzir uma linguagem de um pouco mais alto nível do que esses zeros e uns aqui, né? Uma linguagem de uma notação mais fácil da gente entender para aquela sequência de zeros e uns. Então, essa linguagem seria o assembly. E o montador, quer dizer, o código que vai tentar traduzir essa versão simbólica em sequências de zeros e uns, em sequências de instruções, seria o montador, o assembler, né, com o ER no final. Assembly, com Y no final, é a notação simbólica, é a linguagem. E o assembler é o montador, é o cara que vai traduzir esse camarada em linguagem de máquina. Bom, é um avanço muito grande, né, você escrever códigos com uma notação mais simbólica, mas ainda assim é cansativo, porque a gente tem que pensar como o computador pensa. E vocês vão ter essa experiência aí em algumas aulas. A gente vai ter que ter uma instrução para cada passo da computação. Então, a gente é obrigado a pensar como o computador pensa, como o computador funciona. A gente pode tentar repetir essa ideia, né? Quer dizer, do ponto de vista abstrato, qual é a ideia aqui? Ao invés de a gente escrever um código como o computador de fato entende, a gente vai usar uma outra linguagem simbólica que vai significar a mesma operação, só que no nível mais alto de abstração. Então, eu posso repetir esse passo aqui e ter uma outra linguagem que seja mais próxima ainda da forma como a gente pensa, e não da forma como o computador pensa, que traduza a forma como a gente pensa numa forma como o computador pensa. Então, eu posso repetir esse passo anterior mais uma vez para escrever ou para criar uma linguagem de mais alto nível, mais poderosa, mais próxima da forma que a gente pensa. E essa linguagem, então, vai ser traduzida por um programa especial em um comando ou um conjunto de instruções que estão mais próximas a como o computador pensa. E depois esse conjunto de instruções é traduzido novamente por esse montador para a linguagem de máquina. Então, a gente pode repetir esse passo mais uma vez. Então, aqui está um exemplo. Tenho aqui um código em alto nível escrito na linguagem C, uma função de swap que troca o conteúdo de uma posição no vetor por uma outra posição. Por exemplo, eu troco a posição V de K com a posição V de K mais 1. Então, esse código aqui é o código C que faz isso. Eu pego lá uma temporária para guardar o valor do V de K,
faço V de K receber V de K mais 1, e depois V de K mais 1 recebe o valor temporário. Troquei a posição V de K com a V de K mais 1. Então, isso aqui é mais próximo a como a gente pensa. Quer dizer, eu quero trocar duas posições em um vetor, em uma determinada lá, representação, lá, um conjunto de inteiros. Eu posso fazer esse processo de tradução dessa linguagem que está mais próxima à forma como a gente pensa em uma sequência de instruções que estão mais próximas, uma sequência de passos que equivalem a como o computador pensa. Então, essa função swap ela é compilada usando um compilador de uma linguagem de alto nível, no caso aqui o C, para uma linguagem, para uma representação em assembly, na linguagem assembly. E depois eu vou, com o montador assembler, converter essa sequência de instruções, né, com passo a passo da forma como o computador executa, da forma como o computador pensa, entre aspas, né, o computador não pensa, mas vou botar aqui entre aspas, para a sequência em linguagem de máquinas, lá com ligar e desligar, os zeros e uns, de maneira a que essa operação seja executada pelo computador, para que ele entenda e execute aquele conjunto de passos que a gente quer fazer. Então, a gente divide aqui, né, o compilador, que é traduzido da linguagem de alto nível para a linguagem assembly, e o montador, que é traduzido do assembly para a linguagem de máquina. A vantagem da gente usar essa linguagem de alto nível é que, primeiro, a gente pensa de uma maneira mais próxima, mais natural. É mais fácil para a gente entender esse código do que entender esse código aqui. Então, é mais fácil para a gente escrever. Consequentemente, a gente produz mais. O programador se torna mais produtivo, porque ele está pensando e escrevendo código que representa de maneira mais próxima aquela forma como ele pensa. Além disso, nada impede que essa linguagem aqui ela tenha um compilador para cada arquitetura-alvo. Né? Eu não falei aqui para vocês, mas cada processador tem a sua própria linguagem de máquina. Cada processador entende o seu conjunto de instruções de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Então, essa sequência de zeros e uns aqui só vai funcionar no computador MIPS, que é o processador que a gente vai estudar aqui no nosso curso. Mas nada impede que eu peça para alguém escrever um compilador que vai traduzir esse código aqui num assembly de uma outra arquitetura, e nesse assembly da outra arquitetura eu tenho lá um montador que vai traduzir para a linguagem de máquina daquela arquitetura. Então, em última instância, a linguagem de alto nível ela é totalmente separada da linguagem de máquina ou da linguagem assembly. A gente pode portar o nosso código para várias arquiteturas diferentes. Bom, e por fim, né, a gente pode fazer linguagens mais apropriadas para cada uso. Eu posso ter uma linguagem mais apropriada para a inteligência computacional, posso ter uma linguagem mais apropriada para escrever códigos comerciais, para escrever códigos científicos e por aí vai. Então, aqui a gente termina essa segunda parte da aula e já eu começo a terceira parte no próximo vídeo, a parte final.